Boa tarde, você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite e divulgado na manhã desta sexta-feira, 15 de agosto, por 210 emissoras. Lembre-se de se inscrever, se ainda não fez isso, estamos chegando a 3 milhões e 100 mil. E ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia! Hoje pode ser um dia de uma notícia de paz. Trump está se encontrando, é o anfitrião de Putin no estado americano do Alasca, que os americanos compraram dos russos em 1867, por um pouco mais de 7 milhões de dólares. Bem mais caro que aquele apartamento lá em Key Biscayne, na Flórida, que teria sido comprado à vista por um ministro do Supremo. Bom, a grande expectativa é conseguir de Putin uma paz na Ucrânia. Ele já conversou com Zelensky, havia conversado várias vezes com Putin, e conseguiu paz depois de 30 anos de guerra entre Azerbaijão e Armênia. Tem lá uma via Trump da paz e da prosperidade, em homenagem a ele por ter conseguido. Falou em paz entre Paquistão e Índia, Camboja e Tailândia. O pessoal lá do Azerbaijão e da Armênia, ex-repúblicas soviéticas, vai encaminhar um pedido, uma sugestão para o Comitê do Prêmio Nobel da Paz, para o Trump. Claro que a despeito das brigas de Lula com Trump, né? Mas é briga de jabuticaba, não vou me ajoelhar, vou dar um truco, isso é, né, coisa meio... Eu acho que o mundo está achando tudo muito estranho, assim, a linguagem diplomática do chefe de governo e de Estado do Brasil. Mas, enfim, aguardemos o resultado lá no Alasca, é muito importante, porque a guerra na Ucrânia, que foi resultado de uma invasão russa, né, por causa de províncias onde há etnias russas, fala russo, até dinheiro russo, mas está dentro da Ucrânia, já teve lá os problemas com a Crimeia, né, ali é uma região complicada. Né. Em Yalta, ali pertinho, foi a grande conferência que ajudou lá no término da guerra. Stalin, Roosevelt, Churchill, né. Bom, mas voltando a essa questão Trump e Brasil. Trump está se queixando, uma da perseguição a Bolsonaro, né, e outra, ele diz que o Brasil sempre cobrou muita taxa contra os Estados Unidos. Lula já disse que não, que o Trump está mentindo e tal. Então a gente está com essa história nesse pé. Mas eu queria falar de uma outra questão também com vocês, porque vocês viram aí, né? Esse sujeito lá em Minas Gerais que matou um lixeiro, né, porque o caminhão do lixo estava atrapalhando a passagem dele. E ele ameaçou a motorista do caminhão do lixo, já com uma arma na mão, uma pistola. E sabe de quem era a pistola? Da mulher dele. Sabe quem era a mulher dele? Quem é a mulher dele? Uma delegada de polícia. Ele estava com a arma da delegada de polícia, mulher dele, e se sentindo o poderoso. É um sujeito de 47 anos, que é uma montanha, a gente vê que ele está cheio, está bombado de academia. Os jornalistas chamam ele de empresário, não é empresário coisa nenhuma. Empresário é o Jorge Gerdau e o Rampeter, Antônio Emílio de Moraes, né? Ele é comerciante de bebidas, né? Sem nenhuma... Adoro os comerciantes de vinhos, por exemplo, né? Mas, enfim, o sujeito deu um tiro, já que o caminhão estava dificultando a passagem dele, ele passou, mas deu um tiro no peito de um dos lixeiros e matou o lixeiro, que tem família. E ontem foi a audiência, mais uma audiência com ele, foi confirmada a prisão preventiva dele, porque ele tem um passado de agressão, registro policial de São Paulo. Ele já é uma pessoa violenta. Eu fico pensando, né? Como é que um sujeito desse
Não, certamente ele não tinha porte de arma. A corregedoria está investigando, inclusive, a atitude da mulher dele, que já alegou que não sabia de nada. Certamente alegou que ele pegou a arma sem ela saber, essas histórias aí. É uma coisa horrível quando a gente vê um caso desse. E, bom, o avião russo, que estava pousado 3 dias no aeroporto de Brasília e ninguém ficou sabendo o que tem dentro desse avião, ele veio da Rússia, passou pelo Azerbaijão, fez uma escala lá um Ilyushin, 4 motores, 4 turbinas, Ilyushin 76, é um gigante. Fez ainda uma escala na Guiné e depois pousou em Brasília, saiu de Brasília, pousou em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, depois na capital da Colômbia, né, em Bogotá, e por fim não, ele está indo para Cuba, o que tudo indica, Caracas. Esse avião não é da Força Aérea Russa, é de uma empresa de transporte aéreo, chamada Aviacom. E parece que vai para a Havana. Ele está sancionado pelo governo americano porque é um transportador de armas para ditaduras. E passou no aeroporto de Brasília 3 vezes, no registro da ANAC, né, segundo a Aerdim, não tem nenhum registro de carga, né? Seria diplomático, portanto, uma passagem diplomática por aqui, portanto, isenta de inspeção. Aí a gente fica lembrando que logo no início do governo Lula, 2 belonaves sancionadas pelos americanos como terroristas ficaram misteriosamente no Rio de Janeiro, afundeadas lá e depois saíram. Mistérios que são encobertos aí pelos sigilos do governo Lula. De Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde, você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite, logo depois do anúncio da prisão domiciliar de Bolsonaro. Eu não sei o que vai acontecer nesta terça-feira, mas a gravação foi publicada na manhã de hoje, terça-feira, 5 de agosto, em 210 emissoras. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, ao comentário. Bom dia. No domingo, Bolsonaro já estava em prisão domiciliar, de fato, porque ele é proibido de sair fim de semana de casa, né? Aí fez a gravação, Flávio ligou para ele, o filho, senador, no palanque em Copacabana lotada, e pedindo uma mensagem dele, né? Ele gravou a mensagem, publicaram fotos dele de bermuda em casa mostrando a tornozeleira, e a reação foi ontem, no fim do dia, Moraes decretando prisão domiciliar. Então ele não pode mais sair de casa, ele está preso em casa, embora não condenado. Isso só dispara, eu não sei se no momento em que vocês estão me ouvindo já veio alguma coisa de Washington, porque o Departamento do Tesouro, que aplica a lei Magnitsky, já havia avisado que não ia ficar apenas em Moraes, né? Ou seja, Moraes com isso arrasta também, pode arrastar mais gente do Supremo, que pode ser uma tremenda inconveniência para aqueles que estão mais próximos dele. Os 2 que fizeram um discurso na reabertura, né, Gilmar e Barroso, né? Muitos colocam Dino também nisso. E mais, né, está arrastando também Lula, porque eu nunca vi tanto grito contra Lula como no domingo. Mas é grito que é de Moraes, em primeiro lugar, e traz de reboque Lula. Ou seja, o Supremo que tirou Lula da prisão e botou na presidência, como lembrou Gilmar Mendes, né, agora pode estar ajudando a um movimento de impeachment de Lula, como se ouviu nas ruas nesse domingo, né? Bom, uma outra questão, ainda do Supremo,
o ministro Dias Toffoli, com uma liminar, suspendeu uma ação de improbidade administrativa contra o senador Jacques Wagner, né, que está na Justiça Federal na Bahia. É sobre as obras do estádio para a Copa do Mundo de 2014, quando Jacques Wagner era governador da Bahia. Pois olha, o meu avô, se fosse vivo, ficaria escandalizado com isso. Por quê? Porque Toffoli era advogado do PT, antes de virar advogado-geral da União e ministro do Supremo. E Jacques Wagner é o líder do governo do PT. Né? O meu avô diria, olha, deveria se declarar impedido, por razões éticas, né? Impedido e passa para outro que não tenha sido do PT para decidir esse assunto. Né? É com base nas provas da Odebrecht, eu não sei de onde, que foram anuladas e tal. Aí eu fico perguntando, né? Só que isso no Supremo já se naturalizou. Mulheres de ministros que têm ações que estão no Supremo, né? Gestos obscenos, isso já se naturalizou. Meu avô já está dispensado de ver essas coisas há algum tempo. Bom, uma outra questão também do Supremo, vocês notaram que a Magnitsky parece que lubrificou a roda emperrada do sorteio de relator? Só dava Moraes. Agora, relator para ver o caso do Daniel Silveira, né, caiu em Fux. Relator para ver um pedido de Lindbergh Faria sobre mandar os bancos brasileiros manterem as contas de Moraes, que é uma maluquice, né, caiu em Zanin. Eu não vi ainda até esse momento nenhuma decisão de Zanin, mas ele não, é a sinuca de bico. Se o Zanin mandar os bancos manterem contas abertas para Moraes, os bancos fecham, porque não tem como funcionar se desobedecer à lei Magnitsky. E se disser que as contas serão bloqueadas sim, não posso atender, Moraes não vai gostar. É uma questão complicada aí. Mas, enfim, parece que a principal questão é essa de um novo quadro com a Magnitsky e a reação de Moraes e a ampliação da aplicação da Magnitsky previsível. Não sei se aconteceu neste momento que vocês estão me ouvindo já, porque eu estou gravando antes. De Brasília, Alexandre Garcia.